Se pudesse ser outra pessoa, quem você seria? Querida, já começa com uma pergunta assim para ir lá a fundo e vocês ficarem aí tensos. Mas, vamos dar uma relaxada, que eu quero contar um pouquinho sobre quem o Rafael era quando criança. Sabe aquele coleguinha do seu filho, ou que você tinha quando era pequeno, que não calava a boca na sala de aula? Ele conversava até com as paredes se desse, as professoras adoravam ele na aula de artes, mas na aula de matemática era bilhete na agenda na certa. Se tu não conhece alguém assim, é porque você era essa pessoa. Esse é o momento de encarar essa realidade. Bom, eu era essa criança. Então, eram inúmeros bilhetes na agenda, era a mãe sendo chamada, porque o Rafael, ele é um ótimo aluno, só que ele não cala a boca. Olha só que bacana, né? Ironicamente, eu cresci e isso não me deixou. Isso seguiu comigo enquanto eu fui crescendo. Entre outras coisas que eu sentia que eu tinha de um pouco de diferente, além de ser bastante comunicador. Quando chega lá na adolescência, algumas coisas começaram a acontecer dentro de mim. E uma delas era a dúvida de qual carreira seguir. Mas acreditem, essa não era a única dúvida que tinha dentro de mim. Segura aí, segura. Calma que tem mais. E olha só que bacana. Uma pesquisa nos Estados Unidos feita em 2019 da CEDAPSE Professional School mostra que 60% dos jovens têm dúvidas em relação à sua carreira. Tenho certeza que se essa pesquisa tivesse sido feita na cidade que eu estudava, eu era um desses 60%. Tá? E isso é tão relevante que em 2021 isso foi tema da redação do Enem. Dilemas da escolha profissional do jovem na contemporaneidade. Olha, quando eu tive que escolher a minha faculdade, não era tão contemporânea assim, já faz um tempinho, mas eu definitivamente estava em um dilema. E chegou a hora da revelação, esse não era o meu único dilema. Não era não. Você aí deve estar imaginando ao ver... Você deve estar imaginando ao ver que tinham outros dilemas dentro de mim. E eu sentia que, além de ser aquela criança comunicadora, eu era uma criança que não gostava tanto assim de jogar futebol. Eu era uma criança que tinha mais afinidade com as meninas, uma criança que gostava muito de assistir desenho animado, de ouvir música, de dançar. Era cada coreografia do El Chan que eu fazia com as minhas primas. E melhor que elas, diga-se de passagem. E aí, no momento entre escolher a minha carreira, eu entendi que tinha algo mais importante dentro de mim. Eu era um jovem LGBTQIA+, uma criança viada, né, se transformou num adolescente gay. E que esse momento de escolher a carreira se torna ainda mais complicado quando a gente olha para um universo acadêmico e profissional e tenta entender aonde que nós, enquanto jovens LGBTQIA+, vamos nos sentir acolhidos dentro desse universo acadêmico. Né? Isso é muito complicado. E trazendo esse dado, né, de que o Brasil é o país que mais mata LGBTQIA+, a gente tem muito medo de sofrer inúmeros tipos de violência. E dentro do ambiente acadêmico ou da carreira profissional, isso muitas vezes não é diferente, né? Ela só vem um pouco mais velada. Mas, olha que interessante. Uma pesquisa inédita, também de 2019, do IBGE, mostrou que 2,9 milhões de brasileiros tiveram a coragem de se declarar LGBTQIA+, quando perguntados de sua orientação sexual. E assim, né? A gente sabe muito bem que isso é só o pessoal que tem coragem de sair do armário. E assim, levando em consideração a parada de São Paulo, que tem uma audiência bem grande, eu tenho certeza que nós somos mais do que esse número. E não só enquanto número, mas enquanto a isso tenta nos reduzir. Bom, voltando ao momento de escolher a carreira. Pois é, então eu estava lidando com tudo aquilo dentro de mim, né? E tinha que escolher uma carreira e pensei, num teste vocacional feito lá no ensino médio, que a carreira de comunicação, aquilo que estava comigo desde lá da escola, seria interessante, afinal de contas, os comunicadores se envolvem com muitas pessoas diferentes, fazem muitas coisas criativas, dão vida a boas ideias. Eu falei, bom, talvez seja esse o meu caminho. Entrei na universidade, inclusive essa que está nos recebendo hoje, foi aonde eu me formei, mas nessa trajetória de comunicador, né, enquanto publicitário, publicidade e propaganda, foi o que eu fiz, alguns momentos eu sentia que eu não estava comunicando exatamente o que fazia sentido para mim. Às vezes aquela campanha que o cliente fazia
não condizia com o que eu pensava, ou se aquilo era de fato o legado que eu queria deixar, né? Peças lindas na rua, bacana, mas isso de fato faz as pessoas refletirem sobre quem a gente é ou sobre a diferença que a gente faz no mundo? Então, em 2012, eu conheci um programa de televisão, uma competição, que envolvia muita criatividade, que envolvia muito brilho, muito glamour e muita transformação, por que não dizer assim. Basicamente um recomeço para aquelas pessoas que faziam parte daquele programa. E aquilo começou a tomar conta de mim de um jeito, e aí eu fui entendendo que existia uma forma de eu recomeçar. Esse recomeço ele era necessário, porque muitas vezes acho que o recomeço ele é, na verdade, um começo. Né? Se vocês pudessem recomeçar, por onde vocês recomeçariam? Essa pergunta começou a ficar cada vez maior dentro de mim, e aí eu resolvi me perguntar, se eu pudesse ser outra pessoa, quem eu seria? Eu acho que daqui a pouco vocês vão descobrir. Se você pudesse ser outra pessoa, quem você seria? Querida, se você está acompanhando desde o início da nossa conversa de hoje, vocês já viram um outro rapazinho que passou por aqui e fez essa pergunta, um meio metidinha sedutor, uma camisetinha de brilho. Vou contar um segredo. Era eu. Eu saí do palco mais cedo e falei que se você pudesse ser outra pessoa, quem você seria? Em breve vocês vão descobrir. E bom, quando eu descobri que se eu pudesse ser outra pessoa, eu seria uma drag queen, foi quando a minha vida recomeçou e eu finalmente entrei em contato com quem eu realmente era e sou. Mas afinal de contas, o que é ser uma drag queen? Drag queen nada mais é do que uma performance artística de gênero onde indivíduos, sendo homossexuais ou não, resolvem performar por algumas horas a vivência do outro gênero, muitas vezes de forma exagerada, ou de forma artística, questionadora, onde a gente usa muitos elementos para poder homenagear, brincar, se divertir e encantar. Bom, a arte drag no Brasil está super em alta atualmente, mas não foi bem assim quando eu comecei há 10 anos atrás. Pois é, todo mundo aí conhece Mãe Vittar, não é mesmo? Ela, ela que já tem mais de 12 milhões nas redes, é verdade. E Dona Lady Lash, olha, imitação de milhões, né? E Dona Lady Lash, Glória Groove, que já tem mais de 4 milhões apenas em uma rede social. E sabe por que eu estou mencionando esses números? Porque elas são as artistas drags mais seguidas do mundo. Mais seguidas até mesmo do que RuPaul, que é uma das primeiras drag queens que atingiu o mainstream lá nos anos 90 e que é dona de um programa que foi o programa que transformou a minha existência. Bom, existem muitas teorias sobre o universo drag e sobre o termo drag. Algumas pessoas acreditam que drag é uma sigla para Dressed Resembling as a Girl, que significa vestida lembrando uma garota, e que surgiu na época dos teatros de Shakespeare, onde mulheres não podiam atuar, e os atores recebiam em cima dos seus roteiros essa sigla e sabiam que eles então fariam papéis femininos. Outros teóricos acreditam que, na verdade, a arte drag surgiu com o teatro kabuki, um dos principais símbolos da cultura oriental, aonde, mais uma vez, por mulheres não poderem atuar, os homens faziam uso de peruca, maquiagem e figurinos extravagantes para dar vida a essas personagens mulheres. Sabe como eu sei de tudo isso? Não, eu não joguei no Google, não. Eu, na verdade, fiz o meu TCC. Como eu contei mais cedo, eu sou formado em publicidade e propaganda. E o meu TCC foi sobre uma criação de uma persona drag, porque na época eu estava apaixonado por essa arte. E bom, vocês podem perceber que 10 anos depois eu sigo apaixonado por essa arte, porque foi ela, com essa liberdade poética do ser drag, que fez eu me tornar quem eu sou hoje. E a liberdade poética do ser drag
ela acontece a partir do momento em que a gente monta toda essa caricatura, né? A gente cria essa imagem para poder encantar os outros, mas para poder transformar os outros, poder transformar os ambientes em que a gente está. E, por consequência, isso transforma quem a gente é por dentro. Fazer arte drag transforma. E foi quando eu descobri que isso transformava que eu resolvi transformar a minha história. Porque, afinal de contas, quem eu queria ser? Era aquele menino que sempre era muito conversador nas aulas e que recebia bilhetes na agenda? Não, mas ele com certeza tinha muito a falar e foi através dessa arte que ele descobriu que ele podia falar e ser ouvido. Quando eu descobri a arte drag, eu já estava frustrado com a minha carreira de publicitário. Eu já não me sentia realizado, já sentia que não fazia sentido para mim. E cada vez mais eu sentia esse trabalho crescer dentro de mim. Mas eu tinha muito medo de dar vazão a isso, porque, afinal de contas, até onde uma drag queen pode chegar? Principalmente no país que mais mata LGBTs, né? Esse dado tão triste e também tão batido que eu trouxe mais cedo. Mas é importante trazer ele porque, apesar disso tudo, como eu contei para vocês, nós aqui temos dezenas, centenas, milhares de artistas drags que são incríveis e, não por acaso, as mais seguidas das redes sociais, e inspiram, e mudam e transformam a realidade em que elas vivem. Quando eu dei a virada de chave profissional, quando eu resolvi agir com o coração, criar coragem para deixar esse meu lado falar mais alto, foi quando eu acessei as minhas multi-habilidades que foram tão reprimidas durante a minha adolescência, a minha infância. E, já que eu não podia brincar de boneca quando eu era pequeno, eu me transformei na minha própria boneca, né, meus amores? E foi através disso que eu pude mudar a minha realidade profissional, pessoal, a minha realização. Eu passei a trabalhar com marcas, passei a trabalhar em campanhas, passei a levar a minha mensagem e trazer essa reflexão do que o ser drag é para vários ambientes que não mais a boate ou o bar, onde muitas vezes a gente ficava restrita. Bom, foi através do momento em que eu agi com o coração e com a coragem de poder ser quem eu sou, foi através do momento em que eu comecei a construir essa persona que eu comecei a sentir que a minha trajetória aqui fazia sentido. Vocês estão acompanhando algumas imagens no telão desse processo de transformação. Eu saí do palco há algumas horas atrás e, como fez a pergunta antes de sair, se eu pudesse ser outra pessoa por algumas horas, quem eu seria? Eu decidi que hoje eu seria esta drag que vos fala e que, pontualmente, hoje, nessa data, existe há 10 anos. Foi exatamente há 10 anos atrás, na data de hoje, em 2012, que pela primeira vez eu botei uma peruca, botei um salto e entendi que isso podia me transformar e transformar as pessoas ao meu redor. Foi exatamente há 10 anos atrás que eu entendi que o reencontro era, na verdade, o encontro com quem eu era. Foi exatamente há 10 anos atrás que eu entendi que o recomeço era, na verdade, o começo da minha trajetória. E aí sim, eu poderia deixar um legado com coisas que falam por mim e que fazem sentido para mim. Eu espero que vocês recomecem, comecem, se reencontrem e, finalmente, se encontrem. Muito obrigado.